Boa noite. Rio Grande do Norte chega a registrar nesta sexta-feira 11 unidades hospitalares com 100% dos leitos críticos para a Covid ocupados. A taxa de ocupação geral no estado fica acima de 80% e na região metropolitana se aproxima dos 90%. Bancada Federal se reúne em Natal para discutir emendas impositivas. Da parte do governo, o pedido é por recursos para o combate à pandemia. Já a Prefeitura pleiteia verba para a construção de um hospital. E você vai ver também, a gasolina chegou a R$ 5,69 na capital potiguar. Motoristas correm para abastecer antes do reajuste e postos de combustíveis registram um movimento acima da média. E eu converso via Skype com o secretário de Agricultura do Estado, Guilherme Saldanha. Nós vamos falar sobre a distribuição de sementes iniciada pelo governo do estado. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. O Band Cidade está no ar. A Bancada Federal do Rio Grande do Norte se reuniu no Centro de Convenções para discutir a destinação das emendas individuais impositivas ao orçamento deste ano. Geralmente, os gestores públicos vão até Brasília apresentar esses projetos e pleitear a destinação desses recursos. Um encontro que costuma ocorrer em Brasília, desta vez aconteceu aqui em Natal, no Centro de Convenções. A reunião, convocada pelo líder da Bancada Federal do Rio Grande do Norte, o deputado federal Benes Leocádio, teve como objetivo facilitar o diálogo entre parlamentares e gestores na hora de discutir a destinação de emendas ao orçamento 2021. E já adianto aqui que 50% de todas as emendas individuais, constitucionalmente, elas já são direcionadas para a saúde. Além das emendas de bancada, que é o objeto da reunião aqui hoje, das que são de responsabilidade do Estado, uma emenda já é exclusivamente direcionada para a saúde, ou seja, cerca de 16 milhões de reais já estarão assegurados para essa prioridade, não impedindo que outros parlamentares queiram também, dentro das emendas coletivas, priorizar mais recursos para a saúde. Participaram da reunião os deputados federais, senadores, alguns gestores municipais, representantes da FEMURNE, o FRN, Polícia Civil e também a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Como prioridade, nós estamos reivindicando uma emenda para a saúde, diante do contexto da pandemia, com esse recrudescimento, se faz necessário, urgente, aportar mais recursos para a área da saúde, porque a pandemia não acabou, muito pelo contrário. Daí a prioridade nossa aqui ser emendas para a saúde. O prefeito de Natal, Álvaro Dias, também participou do encontro e veio defender a destinação da emenda parlamentar para a construção de um hospital municipal para a cidade. Dos 240 milhões destinados às emendas impositivas coletivas, se transformam em várias emendas, e uma delas é sempre, tradicionalmente, do município de Natal. Esse ano, nós estamos pleiteando que essa emenda seja destinada à construção de um hospital aqui na nossa cidade. É uma obra necessária, uma obra importante, uma obra que tem urgência, é um sonho do povo de Natal e mais do que um sonho, uma necessidade. E durante o turno da tarde, a governadora Fátima Bezerra se reuniu com procuradores do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual e também com prefeitos dos municípios que compõem a região metropolitana de Natal. O encontro debateu formas para reforçar as ações do Pacto pela Vida, devido exatamente ao aumento de casos da Covid-19 e a sobrecarga nos hospitais da capital e das cidades vizinhas. Após a recomendação do Comitê Científico do Estado de suspender as aulas presenciais nas escolas e limitar o horário de funcionamento de bares e restaurantes, o Comitê Científico que orienta a capital potiguar se reuniu com o prefeito ontem à noite. Ele anunciou novas medidas de enfrentamento à doença. Na reunião, membros do Comitê Científico de Natal e da Prefeitura criticaram a demora do Executivo Estadual em reabrir os leitos de UTI, fechados após a primeira onda da pandemia. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, mais de 4.000 pacientes que não são de Natal foram atendidos nas unidades da Prefeitura.
Durante o encontro, ficou definido que vai haver mais rigor na fiscalização em bares e restaurantes, além de outras medidas de enfrentamento à Covid-19. Resolvemos aumentar em 10 leitos de UTI o Hospital Municipal de Campanha. Resolvemos colocar em funcionamento com horário estendido as 10 unidades básicas de saúde do município. Resolvemos ampliar o atendimento nos centros de referência, nos centros de atendimento ao coronavírus, que passarão a funcionar também nos finais de semana, e também divulgar e fazer uma campanha educativa sobre todas as medidas preventivas que evitam o coronavírus, como a utilização do álcool gel, a obrigatoriedade do uso de máscaras, o distanciamento social e evitar aglomerações. E ainda falando sobre a Covid-19, a taxa de ocupação de leitos críticos destinados a pacientes com a doença aqui no estado voltou a subir. A gente vai ver agora no telão que o Rio Grande do Norte superou nesta sexta-feira a marca de 80% de ocupação de leitos. Na região metropolitana, esse número chega a 88%. 74,3% na região Seridó e 72,8% na região oeste do estado. No outro quadro que a gente vai ver agora, está a taxa de ocupação de leitos críticos por prestadores de serviço. E a gente consegue ver aí que no início da tarde de hoje, durante parte da tarde, o Regula RN chegou a mostrar 11 unidades hospitalares com a taxa de ocupação em 100%, ou seja, nenhum leito vago, nenhuma UTI vaga. Entre eles, o Hospital de Campanha de Natal, o Hospital Giseuda Trigueiro, a Maternidade Divino Amor em Parnamirim, além do Hospital de Macaíba e dos hospitais de cidades como Açu, São Paulo do Potengi, Guamaré e também a cidade de Currais Novos. E no Band Cidade de ontem nós falamos sobre a investigação conduzida pela CESAP para averiguar a possível perda de 61 doses da Coronavac. No programa nós informamos que o caso tinha acontecido em Touros, quando na verdade aconteceu no município de Grossos. Uma queda de energia deixou o freezer desligado e aí a CESAP agora conduz uma investigação para saber se essa oscilação de temperatura teria danificado os imunizantes e se eles ainda podem ser usados. Fica aqui a nossa correção à informação. E depois do Rio Grande do Norte confirmar o primeiro caso de reinfecção da Covid, coube a Sergipe registrar a primeira morte por uma pessoa reinfectada pela doença no Brasil. O estudo da Universidade Federal de Sergipe, publicado nesta semana, mudou o que sabíamos sobre a trajetória do novo coronavírus no Brasil. Até então, o primeiro caso de reinfecção no país tinha sido confirmado em uma profissional de saúde de Natal, em outubro. Agora sabemos que no dia 2 de junho de 2020, o país já registrava não só o primeiro caso de segundo contágio, como também a primeira morte por reinfecção. Trata-se de um enfermeiro de 44 anos que foi diagnosticado com Covid-19 em maio. Foi um caso brando. Logo ele melhorou. Mas um mês depois, os sintomas voltaram de forma muito mais grave. Na ocasião, o chefe do Laboratório de Imunologia e Biologia Molecular do Hospital Universitário de Sergipe identificou mais de 30 casos de reinfecção e passou a estudar a evolução da doença nesses pacientes. Nesses 33 casos, a segunda infecção foi pior do que a primeira. Então, mostrando que a reinfecção é mais grave no segundo momento, né? Nesse segundo momento. Então, as pessoas têm que se cuidar para que, pensando que teve Covid, não vai ter de novo. Não, isso existe. A preocupação agora é com a lentidão na entrega de vacinas pelo Brasil. Segundo os pesquisadores, se a vacinação for paralisada, o vírus pode sofrer novas mutações a partir das pessoas que já estão imunizadas. Ele pode, aleatoriamente, sofrer mutações e fazer um bypass naquela vacina, naquela resposta imunológica que foi gerada para aquela vacina, e criar um novo vírus. E esse novo vírus pode ser transmitido para outra pessoa que não tem vacina. E com o anúncio do aumento do preço da gasolina na quinta-feira pela Petrobras, alguns postos de combustíveis em Natal já ajustaram ontem mesmo os valores. Outros aproveitaram o momento para fazer promoções.
Neste posto de combustíveis da Rota do Sol, a gasolina já estava sendo vendida mais cara ontem à noite, a R$ 5,69. Outros postos mantinham o preço praticado há dias, desde o último aumento, na faixa dos R$ 5,19. Já esse posto da Avenida das Alagoas, em Neópolis, aproveitou para fazer promoção e atraiu vários motoristas. A fila chegou a ter 25 carros à espera para abastecer. Kelton foi um deles. O autônomo aguardou cerca de 15 minutos para aproveitar o preço mais baixo. Porque já está caro, aumenta mais ainda, é aproveitar para encher o tanque logo e aproveita essa gasolina aí, né? Aqui, o litro da gasolina estava custando R$ 4,99, mais barato que a média dos outros estabelecimentos. Além disso, quem apresentasse um aplicativo no celular que tem parceria com o posto, recebia parte desse valor, cerca de 50 centavos por litro, de volta na conta digital. O aplicativo do homem, aí você tem um desconto lá e ele volta como cashback, né? Então a gasolina fica meio que R$ 4,49, né? Pelo que tem ali na placa, que aqui tá R$ 4,99, né? E acaba ficando R$ 4,49. A Petrobras fez o anúncio nesta quinta-feira. O preço do litro da gasolina nas refinarias terá um aumento de 10% e o do óleo diesel de 15%. Com isso, o preço da gasolina nas refinarias vai ficar 23 centavos mais caro e o do óleo diesel 34 centavos. Os aumentos passam a valer a partir desta sexta-feira. Antes dos preços aumentarem, Leonardo esperou 15 minutos na fila e garantiu o preço baixo, pelo menos dessa vez. Eu trabalho todo dia com veículo, tanto faz carro, moto, e tem que aproveitar o preço, né? E o Band Cidade faz agora um breve intervalo, a gente volta em um minuto. De volta com o Band Cidade, eu tenho um recado para você que já sabe que a vacinação contra a Covid-19 está rolando em todo o país. Levar a vacina para todos os cantos do Brasil é um desafio gigante. E o governo federal está trabalhando para que a vacinação traga para os brasileiros mais saúde e para o Brasil a retomada para seguir em frente, fazer a economia crescer ainda mais e aumentar, é claro, o número de empregos. A vacinação está indo em todos os lugares do Brasil. As doses adquiridas pelo governo federal são distribuídas por todos os estados e municípios, porque somos uma só nação. Neste momento, o grupo a ser vacinado é composto por profissionais de saúde que estão lá na linha de frente, indígenas que vivem em terras indígenas e aqueles idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições. Em breve, novos grupos prioritários serão convidados para se vacinar. Acompanhe o passo a passo dessa vacinação e saiba todas as informações em gov.br/saúde. Você também pode baixar o app Conect SUS e ter na sua mão a carteira de vacinação. A vacina está rolando, mas você não pode deixar, é claro, de lado a proteção. Precisamos cuidar uns dos outros. Se for sair de casa, use máscara e álcool em gel. E lembre de lavar sempre as mãos com água e sabão. Proteja-se. Brasil imunizado, somos uma só nação. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. E chegou a hora de irmos a Brasília. Vamos conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Quem traz todas as informações para a gente é Napoleão de Castro. Boa noite, Napoleão. Amigos do Band Cidade, nesta sexta-feira de notícias, a gente volta de Brasília, no acompanhamento e no fechamento da semana de cobertura da equipe Band, aqui direto da capital brasileira. E mais um capítulo nesta sexta-feira envolvendo o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Ele que foi preso na última terça-feira pela Polícia Federal por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Daniel, através de vídeos na internet e em redes sociais, praticou diversas agressões ao Supremo Tribunal Federal e também aos ministros da Corte, além de apologia ao ato institucional número 5. Nesta sexta-feira, foi marcada neste início de noite uma sessão da Câmara Federal para definir se a Câmara corrobora com esta prisão ou se determina a soltura do parlamentar. São as principais informações nesta sexta-feira de notícias do Palácio do Planalto em Brasília. Napoleão de Castro, para o Band Cidade.
Muito obrigada pelas informações, Napoleão. Eu tenho agora outro recado para você sobre o Esporte Clube, onde viver é mais que morar. Conheça o maior e mais completo bairro planejado de toda a região metropolitana. Além de área de lazer completa, terminal rodoviário, supermercado, farmácia lotérica e Pague Fácil do Banco do Brasil. E agora, uma notícia em primeira mão, o lançamento das Casas Modelo 2021. São casas com área gourmet, suíte e área de lazer. Tudo isso a partir de R$ 99.990. Anote o telefone para você ligar agora. É o 849-8111-1109. Garanta já a sua Casa Modelo 2021. E o Band Cidade faz agora um breve intervalo. No próximo bloco eu converso com o secretário de Agricultura aqui do estado, Guilherme Saldanha. Nós vamos falar sobre a distribuição de sementes, que foi iniciada esta semana pelo governo do estado. Eu volto em um minuto, não saia daí. De volta com o Band Cidade, a gente conversa agora com o secretário de Agricultura do Estado, o secretário Guilherme Saldanha. O governo do Estado que começou a distribuição de sementes do Banco de Sementes. Secretário, boa noite, seja bem-vindo ao Band Cidade. Boa noite, é uma satisfação enorme estar conversando com vocês. Pois desde ontem, com a presença da nossa governadora Fátima Bezerra, nós iniciamos o programa de distribuição de sementes. Esse é um programa que já existe há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Norte. Mesmo diante das dificuldades financeiras, a crise que o Covid passou, a governadora Fátima assumiu esse compromisso da gente apoiar os pequenos produtores, agricultores familiares do nosso estado, e começamos ontem a distribuição dessas sementes. E a gente pode falar em quantidade, já a estimativa que foi prevista para esse ano dessa distribuição? Temos sim. O governo do Rio Grande do Norte deve estar entregando aí cerca de 512 toneladas de sementes, cerca de 430 toneladas de sementes selecionadas e cerca de 110 toneladas de sementes crioulas. A gente tem populações indígenas, populações quilombolas que têm essa tradição das sementes crioulas, mas a grande maioria dos agricultores familiares optam por essas sementes selecionadas, adaptadas, sementes desenvolvidas pela Embrapa, pela nossa empresa de pesquisa agropecuária, sementes de milho, feijão e sorgo, não só para o alimento da população, o alimento humano, mas também a questão do sorgo forrageiro, para que você consiga fazer com que os nossos rebanhos, seja o rebanho bovino, mas também o ovino e o caprino, nesse momento de falta de chuvas que nós temos todos os anos, que é mais ou menos de julho, agosto até dezembro, janeiro, a gente também tem armazenamento de forragem para que os animais de produção consigam continuar produzindo mesmo nesse momento sem as chuvas. Secretário, essa distribuição teve um início simbólico nessa quinta-feira, em Pau dos Ferros, o Marizal. Queria que você falasse um pouco sobre como que está hoje essa rede, né? Eu sei que a gente chega quase a 867 municípios ali com essa rede de distribuição que a gente pode falar mesmo. Quer dizer, as sementes não só são adquiridas, mas o Estado tem hoje uma estrutura para levar ela até aquele agricultor que realmente precisa. Sem sombra de dúvida, isso é uma logística fantástica, dá muito trabalho, mas aí tem toda a equipe do agro, do governo do Estado, não envolve só a Secretaria da Agricultura, mas obviamente toda a equipe da Secretaria da Agricultura, a Secretaria da Agricultura Familiar, o excelente corpo técnico que nós temos na Emater, a nossa própria Emparme, que produz parte dessas sementes, para fazer com que ela chegue na mão do homem do campo. É preciso registrar uma importante parceria que nós temos com as prefeituras. Boa parte dessa distribuição ela é feita através dos secretários municipais de agricultura, em conjunto com os nossos técnicos da Emater, que fazem com que isso chegue ao homem do campo, ao pequeno produtor rural. Para vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Norte tem 167 municípios, o programa de semente atinge quase 160 municípios. Obviamente que Natal, algumas cidades da região metropolitana não estão no programa, porque tem uma zona rural muito pequena e não existe essa procura, mas a grande maioria dos municípios estão inseridos nisso. E a gente está vivendo, a equipe de meteorologia do Rio Grande do Norte, a nossa empresa de pesquisa agropecuária, comandada pelo nosso chefe Gilmar Bistrô, ele sinalizou lá em janeiro que a gente teria um inverno bom, dentro da normalidade, mas que esse inverno seria tardio.
e ele se consolidaria mais ou menos na segunda quinzena de fevereiro. As boas chuvas começaram ainda essa semana, no Carnaval, ocorreram as primeiras chuvas mais fortes, e o governo do Estado, com muita responsabilidade, com muito compromisso, demonstra isso. Da semente está chegando na homem do campo, como a gente chama no linguajar matuto, na pegada do inverno. Isso, eu ia perguntar sobre essa expectativa para o ano, né, secretário? Eu sei que a aquisição das sementes é só uma etapa desse processo, ela também é feita com base nessa previsão de um bom inverno. A gente vem dando aqui no Band Cidade durante toda a semana essas boas chuvas que estão chegando, tão esperadas. Então, a expectativa para esse ano é de um inverno dentro do normal, a gente pode falar, e isso traz uma boa notícia para quem está no campo também. Então, os agricultores estão aí já preparados para o plantio, a gente pode dizer. Exatamente. Infelizmente, a gente viveu 8 anos de seca nessa década de 2010 até 2020, começando essa seca em 2011, em alguns municípios em 2012, ela se estendeu até 2017, 2018. Graças a Deus, 2019 já foi um ano bem melhor, 2020 foi um ano de excelentes chuvas, e esse ano, 2021, a perspectiva é essa. Existe, falo mais uma vez, a importância da parceria com o município. Vários municípios têm um programa de corte de terra, é o governo do estado que chega com as sementes, são as prefeituras que fazem o corte de terra, preparar os solos para os nossos agricultores poderem plantar, e o agricultor potiguar, e homens e mulheres, através do seu trabalho, através dessa conjuntura e esforços conjuntos, que faz com que garantam o alimento para ele e suas famílias, uma quantidade que se produz boa, esse excesso, ele vende no comércio, garante renda, garante dinheiro no bolso dele, e faz com que ele continue nessa atividade. A gente já tem os centros urbanos e as cidades também já muito inchadas, já não tem mais locais, mas tem tanta casa para as pessoas viverem. É preciso que se faça uma política que permaneça e assegure o homem do campo continuar na zona rural, continuar nas propriedades, nos pequenos assentamentos, nos lotes e, obviamente, ganhando dinheiro, dando dignidade a ele, a sua família, aos seus filhos. Secretário, a gente tem um número estimado de quantas pessoas são diretamente beneficiadas pelo esse programa de sementes? Temos sim. A gente atende cerca de 52 mil homens e mulheres no nosso estado. Tem muita mulher cadastrada no programa Banco de Sementes. São cerca de 520, 530 toneladas, um número mais ou menos aproximado, e distribuído em cerca de 160 municípios. É um grande programa. Quase todos os estados do Nordeste têm um programa parecido com isso, e o Rio Grande do Norte, talvez em número percentual de agricultores familiares que nós temos e a quantidade escrita no Banco de Sementes, eu não tenho dúvida que é um dos mais importantes do Nordeste do Brasil. Secretário, pegando um gancho que o senhor citou lá no início da entrevista, e eu vou pedir uma perspectiva do senhor. Com certeza o homem do campo também foi afetado por esse isolamento que a gente viveu, essas mudanças de comportamento, de fluxo, né, entre o rural e o urbano. As cidades todas no interior também tiveram seus efeitos por causa da pandemia. A gente pode falar que esse foi um setor que também foi diretamente afetado por essas mudanças? Olha, o setor primário, o setor agropecuário do nosso estado, logo no início da pandemia, especialmente os pequenos produtores, os agricultores familiares, sofreram muito, principalmente pela questão do escoamento da produção e dos seus produtos. Eles não têm acesso a esse mercado formal de rede de supermercado, atacadista. Infelizmente, boa parte da produção dos pequenos são comercializadas através das feiras, as feiras de alimentos que existem em quase todos os municípios, né, quase a totalidade. Foram fechadas, né, durante o período de isolamento. E isso foi paralisado, né? Mas graças a Deus passou, o Rio Grande do Norte fechou o setor primário com números positivos na contratação e graças a Deus não houve desabastecimento no Rio Grande do Norte nem no Brasil. Isso prova a importância e a contribuição que o agricultor, seja o grande, o médio ou o pequeno, deu à sociedade brasileira no quesito do que se chama alimentação. A gente não teve crise de abastecimento nos supermercados, como ocorreu nos Estados Unidos, como ocorreu na Europa, por exemplo. E boa parte do que nós comemos vem dos pequenos, vem da agricultura familiar, e eles também demonstraram esse compromisso.
Secretário Guilherme Saldanha, secretário de Agricultura do Estado, muito obrigada pelos esclarecimentos e pela sua participação aqui no Band Cidade. Obrigado a vocês, é sempre um prazer estar batendo esse papo com vocês e com os telespectadores da Band. Boa noite. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Você sabe, né, que a partir de agora a sua companhia é o Jornal da Band. A gente só volta a se encontrar na semana que vem, mas segunda-feira eu tô aqui, 18h50. Espero você. Até lá.